Livro Contagem Regressiva, O Amanhecer de um Novo Tempo, de Alejandro Bulhon. Capítulo 5. A Mulher Perseguida. Centenas de pessoas assistiam à campanha evangelística naquela noite quando, subitamente, uma mulher foi possuída pelo demônio. Os urros que ela dava eram apavorantes. A multidão aterrorizada olhava para mim, enquanto algumas pessoas tentavam segurar a mulher, sem sucesso. Sua força era descomunal. Em um determinado momento, ela jogou todos os que a seguravam para os lados e, levantando um enorme banco, atirou-o na minha direção. Tive que me esquivar para não ser atingido. Depois, com os olhos vermelhos como sangue, ela começou a se aproximar de mim rastejando e gritando: "Eu vou matar você! Nunca lhe fiz nada, mas você vive me perseguindo." Ao longo da vida, tenho visto muitas vezes pessoas serem possuídas pelo demônio. É uma situação deprimente. Dói ver seres humanos completamente dominados pelas forças do mal. Mas, como sabemos, estamos em uma guerra que começou no céu e se transferiu para a terra. E nessa guerra, como veremos a seguir, o inimigo utiliza seus agentes e instrumentos para levar adiante sua maligna obra de destruição. Na verdade, Satanás é quem persegue o povo de Deus, tentando desviá-lo da verdadeira adoração e da obediência às Escrituras. A Mulher e o Dragão. Em Apocalipse 12, encontramos profetizada mais uma cena dessa guerra. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Nos versos 1 a 3. Quem é essa mulher? O que ela simboliza? De onde vem o dragão e o que ele quer? O relato bíblico continua dizendo que o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Apocalipse 12, versos 4 e 5. Para entender essa profecia, precisamos retornar ao Jardim do Éden. Naquela ocasião estavam presentes o primeiro casal de seres humanos e a serpente que os enganara. Deus disse à serpente: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." Gênesis 3, verso 15. Essa é a primeira profecia bíblica. Ao mencionar a mulher nesse versículo, Deus não está se referindo unicamente à mulher como ser humano, mas também ao seu povo nesse mundo. Na Bíblia, a Igreja de Deus é comparada a uma mulher pura que espera pelo noivo, 2 Coríntios 11, verso 2. Esse simbolismo é confirmado no Apocalipse. Uma mulher pura vestida de sol é símbolo da Igreja de Deus, Apocalipse 12, verso 1. E uma mulher prostituta, vestida de vermelho, simboliza a igreja que pertence ao inimigo, Apocalipse 17, versos 1 a 5. São 2 comandantes com seus respectivos exércitos. Assim, ao falar sobre o conflito entre a serpente e a mulher em Gênesis 3, Deus estava profetizando a luta dos séculos entre o diabo e Jesus, entre os seguidores do inimigo e seu povo. O ataque do dragão ao filho. Ainda no capítulo 12, vemos outro aspecto da luta entre Satanás e o povo de Deus. A mulher está grávida a ponto de dar à luz a um filho, o homem que há de governar todas as nações, no verso 5. Este, sem dúvida alguma, é Jesus, Salvador do mundo. O profeta Isaías havia dito sobre ele muitos séculos antes: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sob os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Isaías 9, verso 6. O salmista o identifica quando diz que ele dominará as nações com vara de ferro, em Salmos 2, dos versos 7 a 9, como também é revelado no Apocalipse. A profecia afirma ainda que a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás tentaria destruir o filho logo que ele nascesse. Não é preciso conhecer muito de história para saber que Herodes decretou a morte de todas as crianças judias na época do nascimento de Jesus. Quem estava por trás desse decreto?
Você percebe mais uma vez a astúcia do inimigo? Ele não se mostra como é. Ele usa as pessoas, esconde-se atrás delas. Satanás as domina e as leva a cumprir seus propósitos escusos. Fugindo para o deserto. Apocalipse 12 continua apresentando a luta entre a Igreja de Deus e o dragão. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Verso 6. Essa profecia fala de perseguição. O dragão perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho homem. Verso 13. Mas o povo de Deus foi perseguido? Os registros históricos provam que sim. Eles indicam um período escuro da humanidade, uma época em que se tentou dominar a consciência das pessoas. Perseguiu-se por causa da fé. A Igreja e o Estado se uniram e, consequentemente, costumes pagãos que a palavra de Deus condenava começaram a entrar no seio da Igreja. A profecia, porém, indicava que a verdadeira Igreja de Deus seria perseguida e, por isso, fugiria para o deserto por um período de 1260 dias. Vimos antes que, profeticamente, um dia equivale a um ano, em Ezequiel 4, verso 6 e também em Números 14, verso 34. O que significa, então, que a igreja verdadeira se esconderia no deserto por um período de 1260 anos. Durante esse tempo, as pessoas que insistiram em obedecer somente à Bíblia foram perseguidas. Esse período está registrado na Bíblia de várias maneiras. Em Apocalipse 11, verso 3 e capítulo 12, verso 6 é feita menção a 1260 dias. Em Apocalipse 11, verso 2 e capítulo 13, verso 5, são mencionados 42 meses, que multiplicados pelos 30 dias do mês no calendário bíblico, resultam também em 1260 dias. Em Daniel 7, 25 e capítulo 12, verso 7 e Apocalipse capítulo 12, verso 14, é mencionada a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, que na verdade equivalem a 3 anos e meio. 3 anos e meio multiplicados por 12 meses do ano resultam em 42 meses, que multiplicados por 30 dias de cada mês, resultam outra vez em 1260 dias. Esses versículos apresentam o mesmo cenário profético. Um poder usurpador que usa o nome de Deus para perseguir a verdadeira igreja. Acendem-se as fogueiras. Por incrível que pareça, há na história um período de exatamente 1260 anos de perseguição religiosa, que começou no ano 538, com a efetivação do Edito de Justiniano. Foi o imperador Justiniano quem, depois de derrotar os ostrogodos, decretou que o bispo de Roma teria a preeminência sobre os bispos das outras cidades, pelo fato de Roma ser a capital do império e dominar o mundo político daqueles dias. Esse período abrange os anos em que a Igreja perseguiu aqueles que se negavam a lhe obedecer cegamente. Naquela época, a Igreja utilizou um instrumento chamado Inquisição e tentou impedir que qualquer pessoa estudasse a Bíblia. Isso para que ninguém percebesse os erros que foram transferidos do paganismo para o cristianismo daqueles dias. Ler e defender verdades bíblicas era considerado heresia, e pena para os hereges era a fogueira. A Inquisição previa a confissão de delitos sob suplícios terríveis. Esse período de perseguição terminou em 1798, quando o general Berthier levou preso Pio VI, o líder religioso da Igreja. Acompanhe o seguinte raciocínio. Tempo, tempos e metade de um tempo igual 42 meses igual 1260 dias proféticos ou anos, de 538 d.C. a 1798 d.C. Perceba mais uma vez o método do inimigo. Ele persegue a Igreja de Deus, mas não se identifica como perseguidor. Pelo contrário, o poder que persegue domina a si mesmo, Igreja de Deus, enquanto reclama adoração e obediência para si, e não para Deus e sua palavra. O remanescente fiel. A profecia de Apocalipse 12 afirma que a verdadeira Igreja de Deus, embora perseguida, sobreviveria e teria um remanescente em nossos dias, o qual o demônio odeia e continua perseguindo. É um remanescente que se caracteriza por duas particularidades expressas no Apocalipse. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Essas características se repetem em Apocalipse capítulo 14, verso 12, ao citar a perseverança dos santos. Veja o que esse texto diz. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus declara, sem meias palavras, que ele tem uma igreja e que ela apresenta duas características distintivas: a fé de Jesus e a obediência aos seus mandamentos, exatamente como a Bíblia os registra. Qual igreja? Características são importantes para identificar pessoas. Em certa ocasião, fui ao encontro de alguém que não conhecia. Ele é alto, disseram-me, usa barba e tem uma pinta grande na testa. Com essas características, não era possível me confundir. Quando os passageiros começaram a sair, fui conferindo as características. Havia algumas pessoas altas, mas não usavam barba. Outras usavam barba, mas não eram altas. Até que finalmente saiu o homem alto, de barba e com a pinta na testa. Foi fácil reconhecê-lo. Deus sabia que hoje o ser humano andaria confuso e diante de tantas igrejas e religiões. Todos pretendem ser a igreja de Deus. Algumas, mais benevolentes ainda, defendem a ideia de que todas as igrejas conduzem a Deus. É muito fácil tomar posições radicais em diferentes aspectos da vida, embora seja pouco prudente fazê-lo. No entanto, quando se trata de vida ou morte, e existe um inimigo que usará qualquer método para enganar o ser humano, vale a pena dar uma boa olhada no que o apóstolo Paulo escreveu. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em um lugar escuro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Se prestarmos atenção ao que diz a Bíblia, perceberemos que ela afirma de modo contundente que Deus tem uma igreja que conserva duas características. Ela crê em Jesus e guarda os mandamentos de Deus. O dever de toda pessoa sincera é, por meio do estudo cuidadoso da palavra de Deus, encontrar essa igreja e se preparar para viver em paz, hoje e por toda a eternidade. Para conferir mais sobre esse assunto e descobrir outros materiais, acesse o QR Code que está na sua tela. Nos vemos no próximo capítulo.